No Jornal da CUT dessa tarde, o assunto é o Marco Civil da Internet. A Câmara dos Deputados aprovou na noite da terça-feira, por maioria, o Marco Civil da Internet, que há 5 meses travava a pauta da Casa. A expectativa agora é que o projeto seja aprovado pelo Senado em tempo recorde, sem alterações, para que siga a sanção presidencial. E para conversar, para entender melhor o que é o Marco Civil da Internet, eu tenho aqui nos nossos estúdios, no estúdio da Rádio CUT, Conceição Oliveira. Boa tarde, Conceição. Boa tarde. A internet precisava de um Marco Civil? Na verdade, não precisava, né? Mas quem começou? Um movimento, pedofilia, que perigo, vamos tirar aquele conteúdo no ar porque está criticando a gente, não sei o quê. Então o que a gente começou a ver? Que os nossos direitos, esses que a gente tem hoje, de escrever e fazer a crítica política, de dizer a nossa opinião exatamente como a gente acha que tem que dizer, ele corria risco, e corria sérios riscos. E até a forma da gente, aonde a gente quer entrar na internet, se eu quero usar o Facebook, se eu quero abrir o YouTube, ver vídeo, tudo isso começou a balançar. Por quê? Porque as séries, opa, essa moçada aí em celular, toda hora no Facebook, vou fazer um pacote aqui. Então, vários direitos que a gente tem hoje começaram a balançar. Por quê? Porque nós somos informação. O que a gente faz na internet, os caminhos que a gente faz na internet, vale dinheiro. Então, quando vocês escrevem o telha, daqui a pouco do ladinho assim, vocês vêm aparecendo construção, material de construção, não sei na onde, sapato, começa a vir um monte. Então, isso é a informação que você está dando e que pode ser vendida. O que aconteceu? Todo mundo começou a querer transformar a internet que a gente tem hoje em algo mais comercial e nos tirar os direitos que a gente tem. Por isso a minha resposta inicial, que vocês acharem engraçado, mas ela é verdadeira. O que a gente fez, a nossa luta é para que a internet fique exatamente como ela é. O Marco Civil, ele vai garantir que a internet seja como ela é hoje. Que não se cobre para a gente entrar em determinados sites, que a gente, para isso, né, para navegar e para publicar coisas, a gente tenha que pagar. Que a gente continue tendo liberdade de expressão e que a gente continue tendo privacidade. Esse é um dos pontos que a gente vai voltar a discutir. Muito bem, no próximo bloco do Jornal da CUT, então, saberemos como foi elaborado o Marco Civil. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já já. Estamos de volta então com o Jornal da CUT e eu recebo aqui Conceição Oliveira, dos estúdios da Rádio CUT, para conversar sobre o Marco Civil da Internet. Nós já conversamos sobre a necessidade de ter um Marco Civil. Agora, como foi elaborado o Marco Civil? Como é que se chegou a esse texto do Marco Civil? Então, a gente tem, inclusive, a Marcha dos Malucos, Sem Deus, com homofobia e em prol do golpe militar, gritava na rua que o Marco Civil era censura, né? Um monte de bobagem sobre o Marco Civil. O Marco Civil, talvez, na nossa história recente aí, um dos projetos semelhantes até ao que a gente quer fazer com leis de mídia democrática, mais discutidos. Ele foi posto em consulta pública, mais de 4.000 pessoas colocaram observações a respeito dos artigos. Ele teve uma série de audiência pública que envolveu mais de 40.000 pessoas. Então, durante 4 anos, tudo que está no Marco Civil foi debatido nacionalmente, tanto via internet como via presencial. Eu fui em umas 10 audiências públicas. Então, assim, é uma falácia. Toda vez que vocês ouvirem alguém falando do Marco Civil, que é censura, não sei o quê, critiquem, porque ele foi profundamente discutido. Então, nisso foi um processo bastante democrático. Qualquer um de nós poderíamos ir lá e dizer, olha, esse artigo aqui está ruim, eu sugiro isso, aquilo, outro. Tá? Então, ao longo de 4 anos, o que a gente teve? A gente teve uma maturação do que internet a gente queria. Então, o Marco Civil é uma constituição da internet. Uma constituição da internet para manter seus princípios básicos. Muito bem, depois do intervalo comercial, então, nós vamos saber se foi uma vitória ou não o Marco Civil
ter sido aprovado. Vou continuar com a Conceição Oliveira aqui nos estúdios da Rádio CUT. CUT 30 anos, transformando o Brasil. Muito bem, estamos de volta então com o Jornal da CUT. Só lembrando que no dia 29 de março, às 18 horas, na subsede do Sindicato dos Bancários de São Paulo, o debate TV Globo do golpe de 1964, a censura de hoje, com participação de Paulo Henrique Amorim, César Bolanho, Douglas Belchior e Beatriz Kuchner. Está todo mundo convidado. Voltamos aqui com Conceição Oliveira nos estúdios da Rádio CUT. Foi uma vitória o Marco Civil ter sido aprovado? Foi uma vitória, mas deixa eu aproveitar o gancho aqui e fazer um merchan. Moçada, tem churrasco no dia, 50 conto pra gente levantar grana pro processo que a Globo tá movendo, que o Câmara tá movendo contra o Marco Aurélio, que já tá falido, então a gente tá lá fazendo aquilo que o Renato, que o Capilé e que o Preto Zezé falou com nós, solidariedade na luta pela democratização da comunicação. Marco Aurélio está sendo punido por contar o que é a Globo, os bastidores da Globo. Está sendo sangrado, processado por isso. Foi uma vitória? Vitória, sim, de goleada. Por que foi vitória de goleada? Porque a gente conseguiu manter os 3 princípios básicos, que eram, assim, que é o que estrutura a internet. O que a gente conseguiu manter? A gente conseguiu manter o princípio de neutralidade. O que é o princípio de neutralidade? A gente aqui tem uma rádio que é mutante. Ela vira de rádio, ela vira TV. Nossa tecnologia está tão avançada que agora a rádio também tem imagens, não é? E nós vamos ver um vídeo, é isso, sobre a neutralidade da rede. Sobre a neutralidade da rede. Então, ouvido no vídeo. Olá, você ligou o Conecto. Sou a Nathalie. Com quem falo? Bom dia, meu nome é Tomás. Eu queria reativar... Tomás, acesse o mundo com a Conectas. Em que posso ajudar? Eu estava viajando e eu queria reativar meu plano de internet. A minha velocidade era de 10 megas. Claro. O que o senhor vai querer no seu plano, então? Você está falando da velocidade, né? Tipo, quantos megas? Qual pacote o senhor vai querer contratar? Vai querer redes sociais? Pacotes? Redes sociais. É óbvio, né? Ok. No plano Conectus Plus, você terá então acesso a e-mails, notícias e redes sociais. Mas, senhor, nesse plano, o site de busca do nosso parceiro Google, tá? Vai querer acesso ao Google, Yahoo, por mais R$30 por mês? Oi, peraí. Como assim nosso site de busca? E-mail, notícia, internet. Mas queria me dizer agora que pra eu ver vídeos online eu vou ter que contratar o plano Connection Mega Video Blaster. Pois é, senhor. Já para ver vídeos, temos o plano Conectus Premium. Peraí. Mas a única diferença na velocidade da... Como é que é o nome? Da conexão? Senhor, faz tempo isso, hein? Senhor não contrata a internet desde quando? 2013? Bom, eu tava num retiro. Mas nada justifica essa mudança, minha filha. Então, basicamente, ter mantido o plano de neutralidade faz com que eu, a Maria Fro, possa ir lá no blog e publicar tanto quanto o UOL publica, né? Se passasse o que eles queriam, vem transformar a nossa internet como é hoje, por exemplo, TV por assinatura, eu poderia ter acesso à rede social, mas não ter acesso ao YouTube ou não poder publicar no blog, né? Tem várias metáforas aí que a gente poderia usar, mas acho que o vídeo é bem didático, né, pra gente entender esse princípio, o quanto ele é importante, né? As diferenças de conexão, a qualidade da banda larga é outro debate, é um debate também muito sério que a gente precisa lutar, mas manter a neutralidade é uma garantia de direito e não o contrário. Porque a direita no Brasil ela tem uma facilidade gigantesca de ir para o senso comum, catar o que é nossas bandeiras e confundir a população. Então a gente precisa fazer essa defesa, conseguimos votar e não vamos deixar esses caras mentirem. Qual é o segundo princípio que foi mantido? O princípio da liberdade de expressão. Exemplo, eu faço uma crítica no meu blog e uso um conteúdo, um trecho, sei lá, da Folha de São Paulo. Ela poderia, se a gente não tivesse o Marco Civil, no caminho que estava se discutindo a questão do direito autoral, ela poderia tirar meu post todo do ar.
sem ação judicial, sem nada, com a desculpa de que eu estava fazendo uso do direito autoral. Então, o princípio de liberdade de expressão também é caríssimo a nós, especialmente nós ativistas da rede. E o último, o de privacidade da rede. Esse era bastante complicado porque, assim, primeiro que ele tem uma questão muito técnica aí, né? São os registros da gente de navegação. São dois tipos de registro. Aquele que a gente faz para entrar na própria internet e os rastros que a gente deixa ao navegar na internet. Esses rastros as empresas pegam para poder vender. E a gente brigava para que nós não virássemos mercadoria, né, na mão deles. Outra coisa, de só poder ter acesso aos dados de log, ou seja, aos dados que quem é que logou, de onde logou, etc. tal, enfim, você tem leis no Brasil que já estão aí para combater o crime. Você tem o crime de pedofilia, você tem lei específica para isso. Você não precisava de uma lei dessa na internet. A Polícia Federal sabe como pegar alguém que usa a internet para praticar o crime de pedofilia. Isso era outro argumento que o direito usava para tentar quebrar o princípio de privacidade. E a gente conseguiu mantê-lo, então, só com mandato judicial, enfim, só com uma questão séria mesmo. Eu gostaria que a Rosane também falasse sobre a aprovação do Marco Civil da Internet, inclusive sobre a elaboração do marco. Eu queria destacar três coisas que eu acho que são importantes. Uma que só reforçar o processo da elaboração e a participação social. Isso demonstra que participação e democracia funciona. A segunda coisa que eu queria falar é do papel do Molon. O relator, um deputado comprometido com a causa, um deputado do Rio de Janeiro, que em todo momento em que o projeto esteve a risco, ele articulou com o movimento, chamou o movimento respondeu e segurou o projeto e os teus princípios. E o terceiro ponto foi o papel do movimento social, não só na elaboração, mas o papel do movimento social que acompanhou para e passa as mesas de negociação, articulou, mobilizou o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, foi um ator articulador, é uma grande vitória da luta pela democratização da comunicação. Então, temos que comemorar mesmo. Completando o que a ouvinte Rosane Bertotti destacou, mas a gente teve um contexto também que o papel dos movimentos sociais, o Partido Pirata, o Intervoz, o FNDC e todos os ativistas digitais, blogosfera, o pessoal da cultura digital. De fato, a gente manteve, né, uma mobilização praticamente 100% do tempo. Tinha qualquer risco, a gente corria lá e se mobilizava. Mas a gente teve um contexto que nos ajudou. E a gente teve, e que fez com que o governo tivesse que tomar uma posição. Tanto é que a Dilma, na ONU, fez a defesa disso. Por quê? Porque a gente foi alvo de espionagem, né? Teve todas as denúncias do Snowden e tal. Tudo isso foi um contexto positivo que nós já estávamos mobilizados e conseguimos levar esse debate. Todas as vezes que nós conseguimos fazer isso, um debate que a gente teve aqui hoje, né? A gente se mobiliza por causa. Então, como isso era importante para praticamente todos os movimentos sociais, e até, pasmem vocês, para as TVs, porque estão em luta com as teles, né? Se passasse, por exemplo, se quebrasse o princípio de neutralidade, as TVs também iam se ferrar. Então, o que aconteceu? A gente conseguiu um cenário positivo para essa aprovação. Isso é importante a gente também destacar. É ruim não manter a base de dados aqui no país, é ruim para a segurança mesmo, né? Para a nossa segurança. Mas eu ainda acho que dentro do contexto que a gente estava de aprovação, sempre, todo e qualquer projeto não tem jeito, ele não passa 100% do que a gente quer. Dos males o menor, porque a gente tem um comitê gestor da internet, que é o segundo ponto, que é legítimo, que nós reconhecemos a legitimidade desse comitê, nós elegemos esse comitê, nós temos representação nesse comitê, e talvez mais que o Congresso, nós somos ouvidos lá, né? De fato, a CUT, por exemplo, elege, com o peso da CUT, ela elege, no terceiro setor, ela elege representante.
Então, se o comitê gestor, que é o segundo ponto, né, para garantir as exceções, caso haja, eu acho que não deveria ter exceção nenhuma de neutralidade. Mas assim, eu precisava ler agora como é que ficou o relatório final, que eu ainda não li. O que é esses eventuais? Mas o fato de ter que ter, se tivesse só aprovação da Anatel, não ia ser bom. Porque a gente tem pouca gerência na Anatel. Mas como tem aliado à Anatel o Comitê Gestor da Internet, então acho que a gente vai ter um controle de fato da sociedade civil nessas decisões. Então, nesse sentido, eu acho que o melhor que dava para ser, sem abrir mão daquilo que é central, aconteceu. Então, eu estou muito feliz de ter aprovado desse jeito. E, aliás, agora sim, eu não acreditava que fosse ser votado esse ano ainda. Copa, eleição, etc. Falei assim, será que tem jogo? Então, foi muito interessante que a gente conseguisse essa brecha assim, deu pulo do gato e aprovou. Qual a expectativa para aprovação no Senado agora? Eu acho que ele passa... É muito mais complicado na Câmara. Eu acho que no Senado ele passa... Muito bem. Nós agradecemos aqui a sua presença, Conceição Oliveira, que é professora, escritora, blogueira. O que mais você é, Conceição? Mãe, gerente de reforma. Gerente de reforma. É uma grande amiga, com certeza. Agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Rádio CUT, pela sua entrevista esclarecedora. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar para a Rádio CUT. Falaremos mais vezes.